Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, através do Grupo Espírita Reviver, trazemos outro assunto interessante, escolhido no Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata da morte de pessoas amadas. Bom, morte. Esse é um assunto que todos nós deveríamos tratar todos os dias, porque ela é inerente ao fato de estarmos vivos. Se estamos vivos, um dia vamos morrer, isso é fato. Mas a morte no Ocidente, ela é vista como algo ruim, em função de várias situações que ocorreram em outras épocas, que transformaram isso que é parte da lei divina, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, como algo ruim. Principalmente quando a gente olha as mortes que acontecem de pessoas em sofrimento, enfim. A gente nem vai entrar no mérito disso agora. Mas dentro da doutrina, a gente consegue compreender o que é a morte, por que ela ocorre e a necessidade dela estar acontecendo sempre. Mas antes a gente ir para o que diz o Espiritismo, morte tem uma definição, que seria a interrupção definitiva da vida de um organismo. No nosso caso, o fim da vida humana. Ok. Por que acontece isso? Porque o nosso corpo não suporta mais em função de determinadas coisas, enfim, várias, que levam à falência, então não funciona mais. Para alguns, aqueles que são materialistas, não existe nada além da morte. Para aqueles que são espiritualistas, que são todas as religiões que creem na vida após a morte, ela vai continuar, cada um vendo de uma forma. E nós espíritas entendemos como a continuidade da vida, a verdadeira vida, e onde o nascimento e esse período até a morte é só um aprendizado. E que nós nascemos, renascemos muitas vezes. É a reencarnação aí. A morte, ela causa em todos nós um sentimento que tratamos às vezes de uma forma um pouco diferenciada conforme a situação, que é o luto. O luto, como definição, é sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém, tristeza causada por grandes calamidades, dor, mágoa, aflição. Isso que a gente vai encontrar no dicionário. Mas hoje a gente vê luto como uma coisa mais ampla. Você vai viver um luto se alguém morrer, fato. Até um tempo atrás se considerava um luto normal até 3 meses depois da morte da pessoa. Hoje pode levar até 4 anos, até mais tempo. Cada um tem uma forma de trabalhar essa perda. Mas o luto também existe por outras situações. Perda do emprego, um relacionamento, enfim. Tudo aquilo que nos traz essa tal de perda. Deixamos de ter alguma coisa que era muito importante para a gente e a partir daí a gente vai curtir esse luto. E é muito importante que realmente passemos por ele. A gente tem que depurar essa sensação de perda para que não venha trazer consequências emocionais mais lá para frente. Okay? Mas, voltando à doutrina espírita, né? Definição que a gente vai encontrar lá. A morte para o Espiritismo não é o fim, mas sim o começo de uma outra etapa evolutiva. E que não seria nada mais do que a finalização de um ciclo e passagem para um outro estado. O que é essa passagem para o outro estado? Como eu falei no começo, né, a gente entende a vida verdadeira como aquela em espírito. E o retorno para a vida corporal como um ensinamento que leva aí de 1 até 100 anos, depende de quanto tempo você conseguir se manter aqui. Né? Bom, como eu coloquei, o corpo físico não suportando mais o espírito, faz com que esse retorne à verdadeira pátria. Mas a alma, né, que seria o espírito fora do corpo no caso, ela vai continuar livre, vai manter a sua identidade, isso é muito importante, e vai dar continuidade a todo esse processo de aprendizagem que começamos não se sabe quando, pelas N passagens que já tivemos
em outras vidas. Então é importante isso. Essa continuidade, ela nos mantém em contato, em relacionamento com outros seres, novos ou antigos, não importa. A gente vai formando essa nossa cadeia de conhecimento, network, como se diz hoje, entre entidades diferentes, mas todas com o mesmo objetivo de crescerem. Com isso, a gente vê que a morte, apesar de ser um momento difícil enquanto nós estamos aqui encarnados, ela acaba sendo uma libertação. É a partir desse momento que nos tornamos novamente livres para buscar outras oportunidades que muito possivelmente, independente do tempo que cada um vai levar nesse interlúdio, vai retornar em uma outra encarnação no corpo físico, nesse ou em outro planeta, conforme a necessidade, para dar continuidade a esse processo de aprendizado. Lembrando sempre que temos muitas identidades, tivemos e teremos, que assumimos em cada uma dessas encarnações, mas a nossa individualidade se mantém. Em teoria, cada um de nós hoje é o melhor produto de todas essas encarnações e que chegamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos. Importante guardar isso. Voltando à doutrina. Como eu disse, a doutrina é a forma mais sensata, coerente e lógica de mostrar o intercâmbio entre os dois planos. Vivemos nos dois planos. Não podemos enxergar os espíritos, alguns têm essa capacidade, porque eles vibram numa frequência de matéria diferente da que a nossa vista capta. Mas não quer dizer que eles não estejam ao nosso lado, e eles estão o tempo todo próximos de nós. Mas a doutrina, ela é por excelência consoladora. Porque enquanto as religiões seculares, aquelas que foram criadas pelos homens, tratam a morte como algo negativo, enfim, temos aí 100 anos para acertar ou errar, então a probabilidade da gente não ir para o céu e ir para o inferno é grande. Isso leva até algumas atitudes egoístas, porque a gente pensa que o que nós fizemos aqui hoje vai ser para o próximo, na realidade vai ser para a gente mesmo quando a gente reencarnar, importante lembrar disso. Mas ela não rompe, a morte ela não rompe os laços de afetividade, de amor que nós construirmos durante as nossas encarnações. Isso não vai se extinguir com a morte. Muitas vezes, esses laços vão ser até fortalecidos. Por quê? Porque o reencarne, usualmente, acontece próximo daquelas pessoas que já tínhamos contato antes. Não que toda reencarnação vai ser sempre com as mesmas pessoas. Também não faria sentido, porque você não teria novos laços, né? Mas a probabilidade de você reencarnar próximo de alguém que você já teve contato, que você já teve um relacionamento de amor, é grande. Então, quando a gente olha o que a doutrina traz de consolo, ela mostrando o quê? Tudo aquilo que a gente conquistou, que é realmente aquilo que vamos levar conosco, aquilo que a gente tiver de sentimento, aquilo que a gente tiver feito de bom para o outro, os bons relacionamentos que nós tivermos, vamos levar independente de onde estivermos, vivos ou mortos. Né? Ou seja, a família é a família espiritual, essa é a verdadeira. Os sentimentos não vão ser perdidos em momento nenhum. Entre a morte do corpo físico, o retorno ao plano espiritual e o reencontro com aqueles que ficaram, é um período de tempo que a gente não consegue estimar, porque esse lapso é diferente no nosso tempo aqui na carne e no tempo no plano espiritual. E pode ser muito pequeno também. Daí a importância de cultivarmos sempre os bons sentimentos, sempre os bons relacionamentos, procurarmos ser boas pessoas, compreender o outro, trazer sempre sensações boas para nós e para os outros, enfim, buscar agir como Jesus nos deu de exemplo durante a sua passagem aqui. Quando a gente olha para o que ele fez, para a construção que ele fez de bons sentimentos, de sensações, e a forma como ele levou o tempo que ele esteve aqui conosco, nos mostrando qual era o caminho, é só a gente seguir isso daí dentro das nossas possibilidades, é claro, nós não nos comparando com eles. Enfim, como espíritas, no mínimo, devemos ser confiantes
nesses reencontros que irão acontecer logo ou um pouco depois. E que a morte acaba sendo simplesmente um adeus temporário. Como morrer também é algo que a gente se preocupa. Mas, em cuidados paliativos, tem uma frase muito interessante, que diz que a morte é o resultado da vida. Quanto mais plenamente vivermos, quanto mais buscarmos aquilo que realmente importa, falamos agora há pouco, o bem-estar do outro, amor, enfim, tudo aquilo que seja nobre, o nosso momento da passagem também vai ser na mesma proporção. Viver bem com a gente e com os outros acaba sendo o grande segredo para que no momento da morte estejamos mais tranquilos e que a continuidade também seja plena. Mais uma vez, obrigado.